Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Uber tem prejuízo de mais de 9 bilhões de dólares em 2022, mas projeta melhora no primeiro trimestre. Uber, a gente já acompanha há bastante tempo nos cursos da BTC. Em 2019, eles começaram um processo de reestruturação bem pesado. Parece que os resultados estão começando a serem demonstrados nos seus financials. Vamos entender que, mesmo com os 9 bilhões de prejuízo líquido, o resultado foi muito bom. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Dia 28 de fevereiro, a gente vai dar início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai abordar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você é um consultor estratégico, analista de pricing ou tem pricing como tomada de decisão estratégico dentro da sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Vejo vocês no dia 28 de fevereiro. Bom, vamos começar analisando um pouco da notícia. Vamos relembrar um pouco desse processo de reestruturação e aí eu entro nos financials do Uber para mostrar que mesmo com esse prejuízo bilionário, o resultado foi muito bom. Vamos lá? A empresa de aplicativos de transporte Uber teve lucro líquido de 595 milhões de dólares no quarto trimestre de 22, uma queda de 33% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita cresceu 49% em base anual para 8,6 bilhões de dólares. Lucro ajustado somou 665 milhões de dólares, bem acima dos 86 milhões de dólares do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet esperavam receitas de 8,51 bilhões, prejuízo líquido de 323 milhões de dólares e lucro ajustado de 624 milhões de dólares, ou seja, todos os resultados que o Uber divulgou, eles foram um pouco acima da expectativa de mercado. Então essa já é a primeira boa notícia do resultado do quarto trimestre. Vamos ver as regiões? Na América Latina, incluindo o Brasil, a receita cresceu 31% para 419 milhões de dólares, enquanto Estados Unidos e Canadá cresceu 38% para 3,61 bilhões de dólares. E na Europa, Oriente Médio e África, cresceu 110% para 995 milhões de dólares. Na Ásia, a receita somou 751 milhões, uma alta de 32%. O que a gente conclui aqui? Que todas as regiões tiveram crescimentos robustos. O maior aqui foi da Europa, Oriente Médio e África, que mais do que dobrou, 110%. Então, em termos de aumento de participação nas regiões, parece que o Uber foi muito bem. Bora! E no final de 2022, quando a gente pega o balanço do ano inteiro, como que foi? Vamos lá? Em 2022, como um todo, o Uber teve um prejuízo de 9,14 bilhões de dólares após um prejuízo de 496 em 2021. Quando você pega só essas notícias, parece que o Uber piorou bastante. Se o prejuízo líquido era 491 496 e passou para 9 bilhões, quer dizer que o resultado foi péssimo, certo? Errado. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. A receita somou 31,87 bilhões de dólares, uma alta de 82,6%. Segundo o diretor-presidente, o Dara, 2022 foi um ano de demanda robusta e margens recordes. Abre aspas. Nossa escala global e vantagens exclusivas de plataforma nos posicionam bem para acelerar esse momento até 2023. Como que está a perspectiva para 2023? Vamos ver? Para o trimestre atual, ou seja, o primeiro trimestre de 23, a Uber espera reservas entre 31 e 32 bilhões de dólares, ante uma projeção de Wall Street de 31,17, ou seja, em termos de receita, está ali de reservas, está dentro da faixa que o Uber divulgou. Já o lucro ajustado deve ficar entre 660 e 700 milhões de dólares, enquanto o Wall Street projetava 624, ou seja, dentro da faixa também. Então, a perspectiva para 2023 parece ser muito positiva. Vamos entender aqui, vamos relembrar, na verdade, todo o processo de reestruturação e por que esse processo está dando resultado nos financials da companhia. Bom, em janeiro de 2023, saiu uma notícia muito interessante. Peguei aqui na Infomoney, dia 19 de janeiro de 2023. Uber na contramão. CEO afirma que empresa não tem planos para demissão em massa. Como a gente vem acompanhando, diversas empresas em diversos setores estão anunciando demissões em massa, layoffs gigantes, né? O Uber parece que não vai precisar fazer. Por quê? Porque ele começou antes. Ele começou em 2019, acelerou em 2020 e agora a estrutura está
a estrutura está ajeitada, né, para o nível de receita que o Uber tem dentro desse cenário macroeconômico. Vamos entender? Vamos relembrar. Então, ó, eles começaram esse processo no dia 11 de setembro de 2019, ó, notícia do Valor Econômico. Uber demite mais de 400 funcionários em busca de lucro. Isso foi o início. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí a pandemia teve um impacto muito negativo nos resultados do Uber. O que ele fez? Ele acelerou esse processo. Uber vai demitir outros 3 mil funcionários e fechar 45 escritórios. Essa notícia aqui é do dia 18 de maio de 2020. Então, em 2020, eles aceleraram esse processo de ajustes operacionais. Só que não foi só isso que o Uber fez, não. O Uber ele fez também tomadas de decisões estratégicas muito interessantes. Vamos pegar aqui, ó. Notícia do dia 6 de janeiro de 2022. Uber Eats encerra a operação de delivery de restaurantes no Brasil. O que o Uber começou a fazer em 2022? Ele foi analisando, principalmente na sua operação ali de delivery, quais eram as regiões que eles tinham muita participação de mercado, ou seja, vantagem competitiva em escala, e quais regiões eles tinham muita dificuldade para conseguir ganhar market share. O que eles decidiram? Essas regiões com dificuldade, eles simplesmente desistiram. Para quê? Para você realocar o recurso que era disponível para essas regiões, para você investir nas regiões que de fato você tem vantagem competitiva. Isso é ótimo para quê? Para você conseguir alocar o recurso de uma forma mais eficiente, aumentando a rentabilidade da operação. Isso está se refletindo nos financials? Sim, e a gente vai ver agora. Bora, vamos lá. Então, ó, eu peguei aqui a receita, o P&L aqui do Uber, e a gente vai analisar, para quem está vendo no YouTube, o ano de 2022 inteiro, tá? Então, ó, a receita ela cresceu de 17 bilhões em 2021 para 31,8 bilhões em 2022. Então, um aumento expressivo aqui do top line. Beleza. O prejuízo operacional ele era de 3,8 bilhões em 2021, ele caiu para 1,8 bilhões. Ou seja, ele conseguiu diminuir o prejuízo operacional em 2 bilhões em relação a 2021. Ainda está grande? Ainda está grande, mas está no caminho certo. Está começando a mostrar que essa operação pode ser rentável. Aí, de onde que vem o prejuízo de 9 bilhões, sendo que o prejuízo operacional é de 1,8 bilhão? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, para quem está vendo no YouTube, tem um resultado negativo aqui, ó, de 7 bilhões em outras receitas e despesas. O que é esse 7 bilhões negativo em outras receitas e despesas? Marcação a mercado de participação que a Uber tinha e tem ainda em empresas do mercado. Basicamente empresas de tecnologia, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então o que aconteceu? Teve uma queda muito expressiva no valor das ações de todas as empresas em 2022. O Uber tem participação em algumas empresas, ela teve que fazer a marcação ao mercado, ou seja, uma redução desse valor no balanço, que se reflete num resultado negativo aqui em outras receitas. Só que isso daqui, pessoal, é não operacional. É participação em outras empresas. Então isso daqui não está refletindo que a operação do Uber está ruim. Na verdade, ela está melhorando bastante. Eles conseguiram reduzir o prejuízo operacional em 2 bilhões em um ano. Sensacional. E olha que interessante, né? Quando você analisa aqui o lucro líquido, na verdade o prejuízo líquido do Uber em 2021, foi 496 e agora foi 9 bilhões, como eu falei para vocês, certo? Mas vocês estão vendo essa mesma linha aqui em 2021, que estava contribuindo positivamente em 3,2 bilhões? O que aconteceu em 2021? As empresas, né, as ações das empresas valorizaram bastante e aí a marcação ao mercado foi positiva ali para o resultado do Uber. Então, ó, só foi 496 negativo o lucro líquido aqui por causa desses 3 bilhões 292. Tira esses 3 bilhões e 292 aqui desse resultado. Dá lá um prejuízo líquido de uns 3 bilhões e 700, concorda? Beleza. Agora vamos fazer o mesmo ajuste aqui no lucro líquido. Tira esses menos 7 bilhões dos menos 9 bilhões. Dá 2 bilhões de prejuízo líquido. 2 bilhões é muito menor do que 3,7, concorda? Ou seja, o prejuízo líquido ajustado do Uber em 2022 foi bem menor do que do 2021. Interessante, né? Então, o Uber está melhorando? Está melhorando bastante. De onde que veio essa melhora? Vamos ver, ó. Vamos entrar no detalhe, ó. Estou mostrando para vocês aqui o Gross Booking. O que é o Gross Booking? É tudo que é transacionado na plataforma, porque uma parte vai para o motorista ou para o integrador, a outra parte fica para o Uber. Ó, o Gross Booking de Mobility foi 31% de crescimento em 2022, aqui comparado no quarto trimestre de 22 contra quarto trimestre de 21. Ó, chegou a 14,8 bilhões de dólares. A parte de delivery andou de lado, até teve um crescimento de 6% para 14,3%, beleza? Isso é ótimo porque a gente está vendo que com a abertura da economia
economia, esses serviços de delivery estão tendo aí bastante dificuldade de manter a sua receita. O Uber até mostrou crescimento. E a parte de frete que eles começaram a fazer em 2020 e 2021, que eles mesmos fazem, né? Então eles mesmos operam, eles não ficam ali pegando motorista terceiro para fazer essa operação, cresceu 42%, chegou a 1,5 bilhões de dólares. Beleza. No agregado, gross booking aqui 30,7 bilhões, um crescimento composto aqui de 19%. Agora, quando a gente pega a receita efetiva de cada um, aí o crescimento foi muito melhor. Ó, receita de mobility cresceu 82% para 4,1 bilhões. 2,9 bilhões foi a receita do delivery, um crescimento de 21%. E a parte de frete, como eu falei para vocês que eles mesmos operam, foi o mesmo patamar aqui do gross booking, 1,5 bilhão, um crescimento de 43%. No agregado, 49% de crescimento do top line no quarto trimestre de 22 em comparação com o quarto trimestre de 21. Pessoal, vocês observaram que o crescimento de gross booking foi menor que o crescimento de receita? O que isso significa? Significa que eles estão fazendo um processo muito interessante, que é o aumento do take rate, a taxa que você cobra do valor que o cliente paga para a plataforma. Uma parte vai para o motorista ou para o entregador, a outra fica com o Uber. O take rate cresceu de 20,1% para 27,8%. Isso para mobility. E de 18% para 20,5% na parte de delivery. Aí você começa com uma estratégia muito inteligente. Os tickets médios estão aumentando por causa de inflação. Aí você vai aumentando isso e você vai pegando uma parte desse aumento para você, uma parte maior, e vai pegando uma parte também e vai entregando para o motorista e para o entregador do delivery. Interessante, né? Bora, vamos ver aqui, ó. Outras coisas que contribuíram positivamente para a receita foram iniciativas que foram implementadas em 2021 e 2022. Vamos ver aqui as iniciativas. Eles criaram um modelo de assinatura chamado Uber One, que está sendo testado no Chile, na França, no Japão, na Espanha e em Taiwan. Parece que em 2022 já tem 12 milhões nesse modelo de assinatura. Receita recorrente, aumento top line. A parte de clientes ativos vem crescendo, até porque o top line vem crescendo. E eles implementaram também a parte de propaganda. Olha que interessante, no run rate, essa parte de propaganda no aplicativo já está chegando aqui a 500 milhões de dólares. Bem interessante. Então, essas receitas acessórias que eles vieram implementando nesses últimos tempos, está começando a dar resultado, como a gente está vendo ali no top line. Então, iniciativas aqui interessantes. Na parte de unidades de negócio, quais são as unidades que contribuem positivamente para o EBITDA? Todas. Na verdade, no quarto trimestre, a parte de frete ficou no break-even. Mas olha que interessante, ó. A gente vê aqui a evolução, para quem está vendo no YouTube, a evolução de receita e do take rate. Olha como o take rate subiu. No quarto trimestre de 21 era 20,1. Aí passou para 23,5 no primeiro trimestre de 22, 26,6 no segundo quarto de 22, 27,9 de take rate no terceiro trimestre de 22, chegando a 27,8. Aí que a receita veio crescendo. E olha o EBITDA, pessoal. O EBITDA já era positivo aqui no quarto trimestre de 21 em 5,1, agora está em 6,8. Então a margem EBITDA de mobility está aumentando aí conforme o crescimento da operação. E na parte de delivery, Renato? Ó, a parte de delivery, só para vocês verem, ela estava quase no break-even de EBITDA aqui no quarto trimestre de 21. Estava 0,2% de margem EBITDA. Agora já está em 1,7%. Então, de novo, aumentando consistentemente as margens EBITDAs conforme a operação vai crescendo também. E a parte de frete, como eu mostrei para vocês, ela está no break-even. Se você pega aqui os quatro trimestres de 2022, está ali 0,1 positivo, 0,3 positivo, 0,1 e agora ficou 0,5% negativo. Mas se você for pegar no agregado, está em 0. Tá? Então, EBITDA 0. Isso é bom. Pelo menos não tem uma unidade ali que precisa ser sustentada pelas outras unidades de negócio. Esse negócio também ganha de escala, que é a estratégia do Uber. A princípio, vai ter mais uma linha geradora de EBITDA para ajudar no composto da companhia. Olha na parte de despesa, pessoal. Aquele processo que começou em 2019 está dando bastante resultado. Quando você pega o total de despesas operacionais por área, comparado com o gross booking, ele representava 16,6% do gross booking. Agora está representando 10,5%. Olha como você dilui aqui. E no absoluto aqui, ó, o número cresceu muito pouco.
No quarto trimestre de 19, ele tinha 3 bilhões aqui de despesas operacionais. Agora é 3,2. Se você for jogar a inflação nesses últimos anos, aí, ó, na verdade teve um crescimento em termos reais negativo. Então, aquele processo de reestruturação parece que está dando resultado. Consequentemente, ela não vai precisar fazer mais ajustes para frente, né? E aqui, com essa queda de despesa e com aumento de receita, é notório a melhora aqui das margens operacionais. Então, ó, quarto trimestre de 19 estava com uma margem operacional negativa de 5,4, com 971 milhões de dólares negativo. Agora está com uma margem operacional negativa de 0,5% no quarto trimestre de 22, com um prejuízo operacional só de 142. Então está melhorando? Está melhorando bastante, aliás. Tá? A perspectiva para 2023 é bem positiva mesmo, né? Outra coisa aqui, lembra do resultado negativo que eu mostrei para vocês? Quais são as empresas que compõem os investimentos do Uber aqui, né? Ó, Didi, Grab, Aurora, que é de carro autônomo, Job e Lime, de patinete elétrico. Aqui a gente vai, eu vou pegar o exemplo da Didi só para mostrar para vocês o que aconteceu. Ontem eu fiz um BTC News mostrando o resultado negativo do SoftBank. E um dos grandes agregadores negativos ali de resultado foi a queda das ações da Didi. Então a queda das ações da Didi fizeram o resultado também, tá, do SoftBank irem para negativo. E como o Uber também tem participação na Didi, como a gente viu ontem, as ações caíram bastante, você tem que fazer essa marcação ao mercado e isso contribui com aqueles 7 bilhões negativos de outras receitas e despesas. Só que isso é não operacional, concorda? Então isso é não operacional. A operação, como a gente viu até agora, está bem melhor. Beleza. E aí tem dois fatores que eu quero adicionar nessa análise. O primeiro é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Por quê? O Uber sempre queimou caixa na sua operação. Então, tanto a parte de mobility quanto a parte de delivery, na hora da geração de caixa, contribuía negativamente. Só que 2022 foi o primeiro ano que teve geração de caixa operacional. Olha que interessante, ó. Eles tinham queimado 445 milhões. Agora teve, né, uma geração de 642. Então a operação começou a gerar caixa. Isso é muito importante. Por quê? Como você ainda está fazendo muito investimento, tá, e já tem capital aberto, linhas de financiamento já estão minimamente travadas, até porque a taxa de juros está crescendo bastante e emitir novas ações com esse mercado financeiro do jeito que está é muito difícil, mas a própria operação já está começando a gerar caixa. Então agora você já tem a própria operação conseguindo sustentar minimamente, se você retirar os investimentos, a operação do Uber. Então a perspectiva para médio e longo prazo para o Uber é bom, se mantiver aqui essas condições que eles apresentaram em 2022. E outra coisa que é interessante, pessoal, é o seguinte, ó, a qualidade do balanço patrimonial. O patrimônio da empresa caiu, ó, era de 38 bilhões de dólares aqui, o total de ativos em 2021 caiu para 32. Beleza, mas a composição do patrimônio está muito melhor. Quer ver um indicador? Ó, eles tinham de ativos circulantes em 2021 8,8 bilhões. Olha quanto que eles tinham de passivo circulante, 9 bilhões. Índice de liquidez corrente menor do que 1. Tudo bem, estava próximo de 1, mas ativo circulante é o que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses. 9 bilhões é o que você tinha que pagar em até 12 meses. Ou seja, ele tinha menos ativos circulantes do que passivos circulantes. Vai dar problema? Próximo de 1, ainda tem bastante coisa que você pode fazer. Quando ele começa a baixar muito de 1, aí a liquidez operacional da empresa começa a ser questionada. Olha como isso mudou. No resultado de 2022, aqui ó, no balanço, no final do dia 31/12, você tinha 9,2 bilhões de ativos circulantes contra 8,8 bilhões de passivos circulantes. Então, índice de liquidez corrente maior do que 1. Então, a liquidez agora do Uber está muito melhor do que de 2021. Isso traz uma perspectiva muito positiva para a empresa. Então, ó, melhora operacional. Fluxo de caixa das atividades operacionais positiva e índice de liquidez corrente maior do que 1. As perspectivas para médio e longo prazo para o Uber agora são bem melhores do que para 2021, como a gente tinha analisado. E qual que é o resultado de toda essa análise aqui nas ações? As ações estão subindo. Então, ó, eu estou fazendo aqui esse BTC News no meio da tarde aqui de quarta-feira. Tá aqui, ó, com crescimento depois que divulgou esse resultado de 5,26% nas ações. Então, as ações estão subindo porque o resultado,
né? Mesmo dando um prejuízo de 9 bilhões lá no ano de 2022, a qualidade desse resultado foi muito melhor do que dos anos anteriores. Então vamos ver o que vai acontecer. O Uber executando muito bem esse processo de reestruturação, já gerando resultados ali nos seus financials. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Eu começo a acreditar que o Uber vai conseguir sobreviver sozinho nessa operação no médio e no longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.